Modelagem arquitetônica com Revit, objeto de aprendizagem, módulo 3 de 5. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. O objeto de aprendizagem são compostos por vídeo, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem arquitetônica com Revit. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá replicar um apartamento tipo com comandos de modelagem e edição da plataforma Revit para modelagem arquitetônica, montando a edificação vertical residencial de um projeto de habitação de interesse social. Este modo de aprendizagem em modelagem arquitetônica com Revit são apresentados os seguintes tópicos: inserção de DWG como pano de fundo para modelagem, exercício extra, agrupar o apartamento tipo, espelhar o apartamento tipo, montagem do apartamento tipo, montagem dos acessos do pavimento tipo, modelagem da escada, criação dos níveis da edificação, replicar o apartamento tipo para os outros andares. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o dataset módulo 03 OA Arquitetura Revit.rvt. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 23 do Revit. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Olá! Antes de darmos continuidade ao nosso modelo, eu vou passar esse exercício para vocês praticarem. Tem disponibilizado para vocês baixarem o arquivo Apartamento Especial. É um DWG em que vocês vão inserir e vão modelar esse módulo de apartamento, assim como vocês modelaram o apartamento tipo. Para fazer esse exercício, vocês vão precisar inserir o arquivo DWG e modelar em cima desse arquivo base. Para isso, vocês vão para a aba Inserir, Importar CAD, Apartamento Especial. Em cores, eu sugiro que vocês mantenham preservar, pois assim, o arquivo sendo colorido, ele vai diferenciar do que está sendo modelado. Unidade de medida metros e posicionamento centro para centro. Existe o posicionamento de origem para origem interna, porém, nós utilizamos quando a gente quer manter a origem do arquivo. Por exemplo, muitas vezes vocês têm um arquivo georreferenciado com uma topografia, em que você quer a coordenada desse arquivo de topografia, por exemplo. Aí sim justifica vocês utilizarem de origem interna para origem interna. Como esse arquivo não é georreferenciado, vamos utilizar o centro para centro, pois assim ele vai ser posicionado, centralizado com a sua área de trabalho. Então, aqui está o arquivo, nós vamos mover, levando em conta os eixos, a intersecção do eixo A e 1. Em mover, ele está como restringir, por isso eu não estou conseguindo mover diretamente para o arquivo. Então, desmarcando o restringir, eu consigo posicioná-lo na intersecção dos eixos que eu tenho no meu arquivo. Tá? Pronto. Agora, eu sugiro que vocês fixem esse DWG. Dessa forma, conforme vocês vão modelando, às vezes vocês acabam movendo o arquivo, e isso dificulta bastante e pode gerar erros. Por isso que fixar o DWG é bem interessante, e ao final da modelagem vocês podem tirar a fixação dele e deletar esse arquivo, deixando apenas o modelo. E vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. E para isso, vocês vão precisar baixar o arquivo módulo 3. Trata-se do apartamento tipo que nós modelamos na aula passada. Para esse vídeo de hoje, nós vamos replicar esse apartamento horizontalmente e verticalmente para os outros pavimentos. Então, para criar o grupo, selecionando toda a geometria, o ideal é que a gente não faça isso em planta baixa, mas sim na vista tridimensional. Aqui em cima vocês vão ver um comando que é uma casa em perspectiva. Vocês vão clicar, eles vão para a vista 3D e lá vocês vão
vão visualizar os elementos não apenas em planta baixa, mas também os outros elementos que estavam em uma altura que não estava sendo vista, como o forro, o chuveiro e outros elementos, tá? E agora o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar tudo, tá? Toda a geometria. Selecionando toda a geometria, vocês vão clicar em criar grupo. Ao criar grupo, o ideal é que vocês criem uma nomenclatura para que vocês não se percam. Aqui eu vou colocar apartamento tipo. Vou colocar aqui OK. Pronto, agora nós vamos espelhar esse apartamento e vamos fazer isso na planta baixa. Na aba superior, térreo, nós vamos selecionar esse apartamento e nós vamos espelhar. Porém, ao espelhar, essa parede ela é comum aos dois apartamentos. Então, nós vamos selecionar para editar primeiro, a fim de retirar essa parede do grupo. Pronto. Isso. Concluí. Agora, nós vamos selecionar o grupo e espelhar pelo eixo. Vamos selecionar o eixo 5. E aqui está o nosso eixo. Ele está colocando que os pisos realçados se sobrepõem. Isso porque, quando nós criamos o nosso apartamento tipo, nós modelamos pegando o limite da parede externa. Só que essa parede, ela se sobrepõe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar esse grupo para que o piso fique correto. Então, vamos selecionar esse grupo, editar, vamos procurar o piso. Só que a parede, ela está em cima do piso. Existem duas formas de você selecionar. Ou você pode selecionar na vista tridimensional, tá vendo? Você pode selecionar na vista tridimensional, vai para a aba do térreo e edita o limite. Ou então, você pode pousar o mouse no limite da parede e com o tab selecionar até que o piso apareça. Pronto, apareceu o piso, editar limite. E nós vamos colocar no eixo da parede. Pronto. Modificar pisos, editar limite. Agora que eu finalizei, OK. Pronto, como ele está no grupo, automaticamente o outro apartamento também será alterado. E este apartamento não são apenas 2 apartamentos, mas sim 4 nessa linha. E à frente dessa linha de apartamento, temos mais 4 apartamentos. Vou selecionar a primeira parede, que é mais difícil de selecionar. Depois vou selecionar os grupos. Vou criar outro grupo. Posso criar o grupo. Posso colocar como grupo apartamento. Pronto. E agora replicar. Novamente seleciono o grupo com o comando espelhar. Dessa vez, nós não vamos espelhar pelo eixo da parede. Com o tab, nós vamos selecionar pela parede externa. Pronto. Aqui está. O próximo apartamento, nós vamos espelhar, ele vai ficar a 7 metros na frente desse grupo de apartamentos, para poder ter espaço o suficiente de inserirmos uma escada. Então, para auxiliar-nos, eu gosto de utilizar o plano de referência. Aqui na aba Arquitetura, Plano de Referência, eu posso criar planos de forma que eles vão servir como uma linha temporária, que eu vou deletar depois. Eu posso criar o plano de referência e deixar a 7 metros. Tá? Eu posso também criar outro plano de referência e colocar 3,5, né? Que é a metade. Pronto. Agora, basta selecionar meus 2 grupos e espelhar pelo eixo. Aqui está o meu apartamento. Nós vamos criar a circulação vertical dessa edificação. Porque assim, quando nós replicarmos os apartamentos para os outros andares, nós vamos também replicar a escada. E agora, nós vamos criar os acessos para esses apartamentos e a circulação vertical. Vamos criar agora, porque quando formos replicar esses apartamentos para os outros andares, nós também vamos replicar a circulação e os acessos. Então, assim como nós criamos planos de referência para deixar espaço de 7 metros para a circulação e o acesso, nós vamos criar também planos de referência para criar a escada. Então, plano de referência, nossa escada ficará localizada entre esses 2 apartamentos.
O ideal é que ao criar esses planos, vocês ultrapassem o apartamento, porque assim vocês vão conseguir enxergar a linha. Quando vocês fazem a linha pequena, ela acaba sendo engolida pela geometria, e aí fica mais difícil de você visualizar. Aqui está a distância. Eu ainda não coloquei uma medida exata, tá? Apenas demarquei, sabendo que aqui será a escada e aqui a circulação. E agora, vou demarcar o início e o fim da escada. Vamos colocar 1,40. Pois assim haverá espaço suficiente para a criação das escadas. Agora, nós vamos criar a parede, assim como nós fizemos no apartamento tipo. Então, em arquitetura, parede. Nós vamos criar a parede interna. Então, a parede interna desse acesso, ele vai ter 13 centímetros, tá? Ela vai ter esse deslocamento de base de 3 centímetros por conta do contrapiso também. E o deslocamento superior de menos 13 por conta do contrapiso mais a laje. Nós colocamos o 1,25, mas o ideal é que no projeto de vocês façam um cálculo relacionado às normas. Existem normas vigentes para a largura da escada, dos acessos, e vocês precisam seguir. Da mesma forma, esse lado, né, a escada vai ter a largura de 1,25. Parede, parede genérica externa, assim como dessa vez nós não vamos colocar a parede pela linha central, e sim pela face do acabamento externa. Pronto. Aqui será a passagem dessa escada e aqui a passagem para os apartamentos. Agora nós vamos criar a laje. Em estrutura, piso estrutural, nós vamos colocar um piso genérico de 10 centímetros, assim como colocamos no apartamento. Podemos utilizar as linhas dos apartamentos e assim trancarmos a nossa laje. Dessa forma, conforme os apartamentos forem alterados, essa largura, automaticamente a laje também será alterada. Ele está a menos 3, ou seja, ele está abaixo da parede. Ok. Não precisamos desse símbolo, vou deletar. E agora, antes de iniciar o contrapiso, eu vou posicionar a minha escada. Para criarmos a escada, nós vamos para a aba arquitetura. Para construir a escada, nós vamos posicioná-la do térreo até o primeiro pavimento. Porém, a área externa, normalmente, ela fica um pouco abaixo do nível do apartamento. Então, nós vamos colocar -1 pensando no contrapiso. Menos 0,01, tá? Assim como no térreo nós colocamos menos 0,01, no primeiro pavimento também vamos fazer dessa forma. Quando pensamos em escada, nós temos vários tipos de escada, né? Ela pode ser de concreto, de madeira, ela pode ser uma escada tradicional de concreto, ou ela pode ser uma escada em que você tem os degraus e a viga de apoio a essa escada, ela é centralizada, ou essa escada é apoiada pelas laterais. Essa escada também ela pode ser reta, né? É a escada linear, que a gente chama, ou ela pode ser em L, ela pode ser em U.
ela pode ser helicoidal, tem diversos tipos de escada. Para essa escada específica, nós vamos utilizar a escada moldada em loco, que é a escada tradicional, monolítica, e ela será linear. Antes de modelar, o ideal é que a gente verifique se essa escada está na norma, se essa escada está de acordo com a largura do piso e a largura do espelho, de acordo com o que é exigido em norma. Então, para isso, nós vamos clicar em editar tipo, ele vai abrir uma janela e ele vai me mostrar qual a altura máxima desse espelho. Está aqui como 18,05, porque o Revit ele sempre vai pensar da seguinte forma: se eu colocar 18, ele não chega a 18, ele vai calcular de forma que ele venha a ter um pouco abaixo do 18. Então, para poder esse espelho ficar de fato com 18, a gente normalmente coloca um pouquinho só, alguns centímetros a mais, e assim, na hora de recalcular, ele considera 18 centímetros de altura de espelho. A profundidade mínima do piso nós colocamos como 29. E o lance mínimo, na verdade, essa largura a gente não vai colocar aqui, porque ele pode ser facilmente modificado e adequado de acordo com o ambiente que você está. Então, por isso que nós vamos deixar o lance mínimo de 1 metro, não vamos colocar a largura total da escada. Tá? Feito isso, vou colocar OK e vamos iniciar. Nós não vamos iniciar pelo centro, visto que nós vamos pegar uma das faces dessa parede. Então, nós vamos escolher o lance esquerdo, pois assim nós vamos escolher a face da parede interna. Feito isso, para desenhar a escada linear, basta clicar em um ponto e direcionar o mouse para a direção que você quer criar a sua escada. Pronto, não precisa, conforme você vai passando o mouse, ele vai mostrando quantos degraus foram criados e quantos degraus ainda faltam criar. Você pode ultrapassar, que ele já tem um cálculo certo para o limite de degraus que tem. A partir do momento que você disse para o Revit que você quer a escada do pavimento térreo até o primeiro pavimento, disse qual é a altura máxima desse espelho, ele automaticamente já vai fazer esse cálculo da escada para você. Então basta clicar e aqui está a minha escada. Conforme eu disse para vocês, ao clicar nessa escada, facilmente você consegue manipular essa largura. Então, clicando nesse triângulo azul, você consegue aumentar a largura dessa escada. Tá? Outra questão é que essa escada ela não precisa começar exatamente nessa onde inicia a parede. E nem é o correto, visto que na norma você precisaria de 30 centímetros a mais para poder passar o corrimão, né? Então você vai selecionar a escada e vai mover. Eu vou mover 30 centímetros. Ponto 30. Pronto. E aqui está a minha escada. Vou colocar OK. Finalizei a minha escada. Vou colocar OK. Pronto. Vou salvar o projeto. Agora, o meu corrimão, ele não foi até os 30 centímetros. E aqui, eu não tenho 30 centímetros. Se eu for visualizar quanto que eu tenho, eu só tenho 13. Então, eu vou criar com plano de referência 30 centímetros. E assim vou crescer a minha parede. Esse corredor vai ficar um pouco maior do que o outro. Vamos verificar. Mas o ideal é que vocês verifiquem no projeto de vocês qual é o mínimo da norma. Se o mínimo da norma for 30 centímetros, por exemplo, ele não vai estar de acordo com a norma. Então, aí teria que aumentar a distância entre os apartamentos. Tá? Aqui está com 35, então a gente pode mover, tá? 5 centímetros, 0,05. Para que assim diminua um pouquinho mais a distância, tá? E esse corredor fique igual. Feito isso, agora nós vamos editar o corrimão, porque dessa forma ele vai ficar passando os 30 centímetros da escada. Então, para isso, quando você desenha a escada, automaticamente ele já desenha um corrimão. Você pode alterar esse corrimão depois, tá? Então, você vai selecionar esse corrimão, editar caminho. Tá vendo essa linha? Quando você edita esse caminho, você pode selecionar até o plano de referência, tanto de um lado quanto do outro.
Pronto. Ok, agora vamos fazer para o outro lado. Seleciona o corrimão, editar, seleciona essa linha vermelha, clica nessa bola até o plano de referência, da mesma forma vai fazer do outro lado. Ok, prontinho, o corrimão já foi alterado. Agora, nós vamos criar o nosso contrapiso. Nós vamos em arquitetura, piso, vamos procurar revestimento genérico. Esse revestimento ele está com 3 centímetros. Nós podemos editar, duplicar e criar um de 2 centímetros. Nós podemos editar essa estrutura e colocar com 2 centímetros de espessura. Vou colocar OK. OK. E assim, dessa forma, aqui vou colocar -1, porque foi assim que nós colocamos a escada. Então agora eu vou posicionar o meu contrapiso sem invadir o limite da escada. Eu vou clicar em selecionar linhas e vou clicando nas linhas que eu quero trancar. Agora que eu criei, nós podemos criar um grupo e copiar para o lado. Antes de selecionar, vamos dar uma olhada o que é que ele está selecionando. O caminho da escada, escada, guarda-corpo, paredes e pisos. Ok, então vamos criar esse grupo. Ele apareceu esse aviso, né? Ok, criar o grupo da escada. Pronto. Ao criar esse grupo, agora nós vamos copiar e vamos colar no próximo bloco de apartamentos. Prontinho. Pronto. Agora nós vamos replicar este andar para os outros andares. E para isso nós vamos precisar criar níveis. Para criar os níveis, nós vamos criar primeiro o corte. Aqui na aba superior, vocês vão visualizar esse comando corte. Cliquem nele. Podem clicar de um lado até o outro. E para ir para o corte, clica primeiro no espaço em branco e depois clica na ponta da setinha azul do corte, porque assim ele está configurado para abrir a vista. Você vai selecionar essa caixa de vista, de forma que você consiga visualizar mais acima, já que vocês vão criar o nível. Primeiro, nós vamos criar uma cota entre o pavimento térreo e o primeiro pavimento. E nós vamos trancar essa cota, para que essa altura não seja modificada. Após fazermos isso, nós vamos criar os outros níveis. Então, na aba Arquitetura, Nível, nós vamos clicar. Procurem, gente, criar os níveis vinculados ao outro. Assim que aparecer essa linha tracejada, ele cria uma relação desse nível com os outros níveis. Nós vamos criar os níveis sem nos preocuparmos com a altura, porque nós vamos modificar depois. Então, criamos o segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento e cobertura. Pronto. Agora nós podemos renomear esses níveis. Basta clicar no nome do nível, uma vez, clica a segunda vez e ele vai aparecer essa edição. Vocês podem escrever segundo pavimento e clicar em um espaço em branco. Aí vai aparecer essa janela. Deseja renomear as vistas correspondentes? Você coloca sim, porque dessa forma todos os outros
as outras áreas do seu projeto, ele vai estar com essa nomenclatura. Então fica mais fácil de você saber a qual planta baixa se refere a esse nível. Tá? Então, se você estiver na planta baixa, planta de forro, outros cortes, então as outras vistas também terão essa mesma nomenclatura. Pronto. Agora eu vou criar uma cota contínua. Vou selecionar a linha do térreo, depois o primeiro. E aqui eu vou continuar a minha cota, sem parar, tá? Eu não posso parar, ela tem que ser uma cota contínua. E vou clicar em todos os níveis. Depois que clicar em todos os níveis, eu posso clicar em um espaço em branco, tá vendo? Para dizer que, pronto, acabou a minha cota contínua. Feito isso, ó, você percebe que todos os níveis, eles estão cada um com um pé direito diferente. Vou colocar aqui equidistante, tá vendo? Equivalente. Quando eu fizer isso, como essa cota está trancada, todas as outras vão seguir essa mesma medida de 2,49. A prova disso está aqui, ó, 2,49, tá vendo? Se eu não tivesse trancado essa cota, ele faria uma relação entre o térreo e a cobertura, faria a divisão por igual, e essa medida, ela seria modificada. Pronto, agora que elaborei os meus níveis, agora eu posso voltar para o térreo. Posso selecionar todos os grupos que criei até o momento. Pronto. Vou digitar Ctrl C, essa aba modificar, tá vendo? Colar. Ao habilitar essa aba colar, eu vou clicar e vou colar alinhado com os níveis selecionados. Assim eu poderei colar em todos os outros níveis, do primeiro até o quarto pavimento, de uma vez só. Vou colocar OK. Podemos visualizar no 3D. Aqui está. E no corte. Aqui estão meus apartamentos. O restante desse modelo nós vamos completar no próximo vídeo. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte www.autodesk.com/certification/learn/catálogo/product/revit ou www.youtube.com/autodesk. Eu sou Laís Farias, faço parte do desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Meu LinkedIn é Laís Farias, meu Instagram é núcleo.bim. Autoria, projeto Construa Brasil MDIC. Coordenação, professora doutora Regina Ruschel. Recepet, Unicamp.